Aí agora sim, oficialmente está sendo gravado. Vamos lá. Guarda aí o pessoal terminar de entrar, né? Às 9h55 a gente inicia. Mais uns dois, 3 minutinhos. E aí, todos bem? Passaram bem a semana? Como é que foi a semana, essa primeira semana de aula? Tudo tranquilo? De boa, Vitor? Já a corrida? Também, comigo também foi bem corrido, né? Essa primeira semana sempre é mais cansativa até a gente pegar o ritmo, né? De tudo. A Jenny tá sobrevivendo. Todo mundo já querendo apresentação. Meu Deus. Ah, normal, né? Os profs começam da mesma forma como que vocês começam com uma energia aqui em cima, os profs querem aproveitar essa energia de vocês, também querem sugar ao máximo. Ah, não, João, aqui você não se apresentou, não falou seu nome e idade. Vamos fazer essa dinâmica aqui também. Sério que os profs estão pedindo para se apresentar? Ó, vamos fazer assim, todo mundo abre a câmera, diz seu nome, o local que tá falando. Já tomou café, Esmeralda? Não, gente, tem que tomar café. Tomar café ou senão umas cápsulas de cafeína para dar um up aí nessa energia. Então, diz que chá preto tem mais cafeína do que o próprio café. Tenho tomado bastante chá preto, principalmente de tarde, que de tarde eu fico mais. Parece que acaba a bateria à tarde. E, e tem umas cápsulas de cafeína também que dizem que ajudam bastante aí na energia. Eu ainda não experimentei. Tenho medo de tomar muita cafeína e acelerar o coração. Mas não acelera o coração, João? Não fica assim muito assim aquela coisa no peito? Ansioso assim? Ou já tá no nível de boa que acostumou? Qual sala? Tem outra sala? Ah, tem uma. Deixa eu ver. Ah, é porque eu abri uma sala da aula teórica, né? A gente tá na sala certa, não tá? Isso, a sala padrão. Tem duas web abertas. Olha, Oi, prof. oi. É que o próprio sistema ele abre uma webconferência padrão, né? Daí, quando o professor Webconferência. abre outra sala, a pessoa tem que clicar para abrir na sala, senão ela entra na webconferência. Ah, tá. Ai, mas eu pego vocês, né? Vocês não prestam atenção. Na semana passada eu já tinha avisado que tinha que entrar na sala da aula teórica. Até porque eu preciso criar uma sessão para criar o relatório da sala, né? Porque, sei lá, vai que eu esqueço de fazer chamada, vai que eu preciso apresentar essa chamada, daí tem ali o relatório, né? Aí por isso. Então vocês sempre entrem na sala que eu abri ali, tá? Se não tiver nada, entra na webconferência, mas se não, deixa eu ver, vamos ver os comentários aqui. O pessoal tá entrando na outra, sala padrão.
A gente estava falando de cafeína. O João disse que toma 100 miligramas. Então, fora academia. Ah, entendi. 400 miligramas por pessoa. Bom, mas aí se toma 100 miligramas, já eu nem sei quanto que tem de cafeína numa xícara de café, tem que ir dosando, né? Mais 50? Ah, então tá tranquilo. Aí, pessoal, todo mundo aí comprando cafeína, tomando ali 7 horas da manhã, para quando chegar aqui tá no pico. Energético com cafeína. Ah, mas aí tem que ver se não sai mais caro, né? E energético às vezes também é mais calórico. Tem tudo isso. Pois bem, chega de assuntos aleatórios. Pessoal, a minha imagem fica bem pequenininha aqui para mim, mas eu tô vendo, a minha imagem tá boa para vocês, ou ela tá meio distorcida? Tá de boa? Ah, então tá. Tá ruim? Tá meio distorcida, pixelada. Eu tô vendo, mesmo pequenininho aqui, tá meio estranho, né? Será que é a minha web? Deixa eu ver uma coisa. Vou fechar de novo. Dá pra ver tranquilo, mas tá estranho. Eu percebi aqui no, na imagem pequenininha. Deixa eu ver aqui. Ver se agora melhora. Melhorou? Eu acho que é alguma coisa ali de configuração. Mas eu já vou compartilhar o conteúdo com vocês aqui, compartilhar o arquivo, e daí já vou fechar a minha imagem para não ficar tão pesada a conexão, tá? Então, depois eu abro para me despedir de vocês, quando a gente finalizar a aula, beleza? Então, vou compartilhar aqui. E agora, como é que eu faço? Compartilhar arquivos. Cadê o arquivo? Aqui. Aí. Não, não sou eu que pinto, não, é meu marido. Ele que pinta aqueles quadros ali atrás. Uma mulher lá em cima, uma outra. Não, eu não tenho esse dom. Na verdade, eu nunca me aventurei a pintar. Mas ele que pinta. A gente divide aqui a nossa sala. Aí esse lado de cá, um lado é meu e o outro lado é dele. Então aquele lado bagunçado ali é dele, não sou eu, tá? Eu fico aqui na minha parte da mesa. Também tá bagunçada, mas vocês acabam não vendo. Não, mas podem perguntar. Qualquer dia eu mostro. Depois eu mostro para vocês o quadro. Ele gosta de pintar pessoas e estuda uma pintura mais realista, sabe? Aí sou, sou bastante fã. Ah, é verdade, também tem que mostrar os gatos, né? Eu tranco eles lá na outra sala, porque senão eu tô dando aula que eles estão caminhando por cima do computador. São impossíveis. A Maia e o Valentim vocês já conhecem, né? Eles agora estão ficando mais lá fora por conta dos gatos, daí não entram de supetão na sala, como faziam o semestre passado. Ai, ai, vamos começar, meu povo. Temos aqui o nosso conteúdo para vencer. Deixa eu ver qual que é a nossa meta de hoje. Nossa meta de hoje. Eles são craques já em física, ficam me ouvindo aqui na janela. Nossa meta hoje, pessoal, é chegar no slide de número. Deixa eu achar.
Número 13. É o de número 13? É o de número 13. Quem falou 5? Adoro vocês. Vocês são hilários. Slide 5. Bom, então vamos lá. Qualquer coisa, vocês me perguntem aí nos comentários, que daí eu tô com eles abertos, tá? Na aula passada, que a gente fez a apresentação do plano de ensino, né? Eu falei das datas importantes para vocês. A gente já também iniciou falando um pouquinho sobre as variáveis da rotação, né? Então, eu comecei aqui com os conceitos preliminares, como, por exemplo, o corpo rígido, né? Então, eu falei para vocês que o corpo rígido é um corpo que pode girar com todas as partes ligadas rigidamente, sem mudar de forma. Acho que vocês se recordam, né? Até fiz uma analogia com um balão cheio de água. Quando eu giro um balão cheio de água, a água se desloca para as extremidades e ele muda a forma. O que não acontece com o corpo rígido, né? O corpo rígido, todos os pontos. Não, é o slide diferente. Na aula passada eu peguei o slide do semestre anterior, que acaba não tendo essas explicações, mas eu já vou trocar lá, tá, Jane? Não se preocupe. Vou colocar esse daqui que tá mais completinho. Então, aqui, todos os... Não tem problema. Se imprimiu, Vitória, faz assim, escreve por cima. Acho que tem... Eu acho que tem... já começa em posição, né? Se não me engano. Mas deem jeito aí, qualquer coisa depois vocês voltam para ver. Então, seguinte. Estava falando, então, esse corpo rígido gira todas as partes ligadas rigidamente, sem mudar de forma. E a gente tem aqui o eixo fixo, que como o próprio nome já diz, né, se ele é fixo, ele não muda a posição. Então, todos os pontos do corpo se movem ao longo de uma circunferência, tá meio apagadinho aqui, mas aqui a gente tem uma trajetória circular, uma circunferência, né? Cujo centro está sobre este eixo de rotação aqui, que coincide com o eixo Z na figura. E todos os pontos descrevem o mesmo ângulo em um mesmo intervalo de tempo. Então, todos os ângulos eles vão percorrer a mesma distância angular em um mesmo tempo. Esse é o nosso princípio de um corpo rígido e todos os objetos que nós vamos estudar aqui em Física 2, nós vamos tratá-los como um corpo rígido. Aqui nessa figura, eu tenho aquele mesmo corpo, né, de forma oval, mas agora o meu eixo de rotação eu inverti. Eu, na verdade, troquei aqui as posições. Então, eixo X e Y, horizontal e vertical, né? X horizontal, Y vertical. E o eixo Z está saindo aqui da tela. Imagine que ele está saindo da tela e o corpo está girando em torno desse eixo que sai da tela. Essa reta de referência, aqui indicado por essa reta vermelha, eu também já falei para vocês sobre ela, né? Ela é um elemento virtual, não quer dizer que ele exista de fato, né? Mas é uma reta fixa, perpendicular ao eixo de rotação e gira com o corpo. Então, por exemplo, se eu pego um ponto aqui, conforme a reta de referência vai girando, esse ponto vai descrevendo uma trajetória circular, ou aproximadamente circular, né? Eu estou fazendo aqui isso. Me deem um desconto porque eu estou fazendo aqui a mão livre, né? Essa reta, ela vai ser utilizada para que a gente determine a posição angular, tá? E a posição angular nada mais é que o ângulo que a reta faz com a reta fixa, né? A gente vai tomar como posição inicial aqui o eixo X, posição angular 0, e esse ângulo aqui dentro, né? Entre o eixo X e a reta de referência, nós chamamos de
posição angular e nós utilizamos a letra grega θ. Tá? Então, essa aqui é a letra grega θ. E de acordo com a geometria, esse ângulo θ, ele vai ser a razão entre um comprimento de arco de circunferência e o raio, né? A distância entre o eixo de rotação. Vou até fazer um desenho aqui melhor para que a gente entenda o que é esse S, o que é esse, o que é o S e o que é o... Peraí, ficou pequeno, vou fazer maior. O que é o R e o que é o S. Deixa eu pegar uma elipse, fazer maior aqui. Imaginem que está redondinho, tá, pessoal? Aí eu tenho que pegar uma linha, mais ou menos aqui. É o nosso raio. Lembrando que o raio é a metade do diâmetro. E a nossa reta de referência, que eu vou colocar aqui com vermelho. Ok? Vou pegar aqui um laranja para indicar para vocês. Esse comprimento aqui, ó, se eu pegar esse pedacinho e abrir, eu tenho um comprimento, né? Não fui feliz aqui. São muitas ferramentas. Se eu pegar esse pedacinho e abrir, ele vai ter um comprimento que a gente chama de S, que é o comprimento de arco de circunferência, certo? Então, esse ângulo θ aqui, ele é a razão entre esse comprimento S e o raio, tá? Então, essa relação aqui que vem da geometria. Então, S sobre R me dá o ângulo. Esse ângulo, essa posição angular, ela é medida em radianos. Quem fez Física 1 comigo, na nossa primeira unidade de Física 1, a gente fala muito sobre as medidas. E aí, a gente tem que ângulo plano é uma grandeza física, cuja unidade ela é derivada do sistema internacional. Então, quando eu falo de radianos, na verdade, eu tenho metro sobre metro, né? Se eu faço análise dimensional analítica, que é igual a 1, né? Por quê? Eu estou dividindo um comprimento S por um comprimento aqui R. S, comprimento de arco de circunferência, e R é o comprimento, né? A distância desde o eixo de rotação até a extremidade dessa circunferência. Por que eu estou falando isso agora? Porque daqui a pouco a gente vai relacionar as variáveis angulares e lineares. E quando a gente faz essa relação, daqui a pouco a gente vai ter um radiano por segundo vezes 1 metro, que vai dar metro por segundo, e vocês ficam se perguntando que matemática que foi feita, né, para cancelar esse radianos. Mas, na verdade, radiano é metro sobre metro, e a gente tem que é 1, tá? Seguindo. Eu também posso ter essa unidade em revoluções, até porque, vamos lembrar, né? Se eu estou girando aqui, eu posso contar as revoluções, as voltas completas que esse corpo dá em torno do eixo de rotação. Então, posição angular também pode ser descrito em revoluções. Uma revolução, uma volta completa é igual a 360 graus e isso é igual a 2π radianos. É importante que vocês anotem essas relações, porque daqui a pouco a gente vai ter que fazer algumas conversões, né? Se eu falo que um corpo deu 20 voltas, no sistema internacional, essas 20 voltas, 20 revoluções, precisam ser convertidas para radianos. Então, a gente vai utilizar dessas relações aqui. Ou esta, que eu já apresentei, ou ainda que um radiano é igual a 57,3 graus, ou 0,0159 revoluções, tá? Então, a gente utiliza essas
unidades, essas relações entre as unidades para fazer as conversões. E assim como lá em Física 1, que se eu conhecesse como a posição varia em relação ao tempo, eu poderia determinar velocidade, aceleração, dizer se está se movendo no sentido horário ou anti-horário. Aqui também eu vou ter que, se a posição angular, se eu conheço essa posição em função do tempo, né, um θt aqui, eu consigo determinar tudo sobre essa partícula, sobre esse corpo que está se movimentando. Beleza? Então, até que eu já tinha falado para vocês na aula passada, né? Só estou recapitulando aí para a gente pegar o gancho. Eu lembro que eu também falei sobre o deslocamento angular, mas eu acho que não tinha essa imagem aqui para ficar mais fácil. Tinha? Ah, perfeito. Então, vejam, pessoal, deslocamento angular, eu coloquei um delta na frente do θ, que significa variação, né? Toda vez que eu tenho a letra grega delta em cima da grandeza, exatamente, relógio negativo, né? Significa que eu estou variando essa grandeza, logo preciso subtrair do valor final o valor inicial. Então, como está se movendo, né, com o tempo, a minha reta de referência em um instante 1 vai ter um θ1. Em um instante t2 tem um θ2, posição final e posição inicial. Delta θ é justamente essa variação. Θ final menos o θ inicial. Aqui tá θ2 menos θ1, mas é a mesma coisa que eu colocar θ final menos o θ inicial. Θ menos θ0. E daí vocês lembram, né, do macete que eu deixei para vocês, que os relógios são negativos, porque eu posso ter um movimento no sentido anti-horário e um movimento no sentido horário. No sentido horário negativo, no sentido anti-horário positivo, né? Porque no sentido anti-horário, a posição angular final é maior que a posição angular inicial, logo o nosso deslocamento angular é positivo. Se for o oposto, o nosso deslocamento angular ele vai ser negativo, tá? Então, deslocamento angular no sentido anti-horário positivo e no sentido horário negativo. Como eu lembro, relógios são negativos. Agora sim, pessoal, a gente continua, né, dando seguimento que nós vimos na semana passada. E, de novo, se eu conheço aquela relação, né, como a posição, ela varia com o tempo, eu vou poder determinar as outras variáveis da cinemática, né? Agora da nossa cinemática de rotação, como por exemplo a velocidade angular. Velocidade angular, aqui eu vou utilizar a letra grega ômega minúscula, tá? É um W mais redondinho, tá, pessoal? Então é um ômega essa letra aqui. Então, se o corpo está na posição angular θ1 no instante t1 e na posição angular θ2 no instante t2, a gente vai definir a velocidade angular do corpo nesse intervalo como sendo. Lembram, pessoal, que eu acho que eu frisei muito, eu bati muito na tecla lá em Física 1. Quando eu tenho intervalo de tempo, ΔT, nós estaremos falando sobre valores médios, certo? Então, a minha velocidade angular média, ela vai ser a razão do deslocamento angular pelo intervalo de tempo, ΔT. Então, ela é um Δθ sobre um ΔT. Claro, né? Posso abrir aqui essas expressões, θ final menos o θ inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, tá? Então, esses valores aqui são valores médios. São importantes? São, mas não descrevem muito bem
o movimento. Nós estamos mais interessados aqui na física a falar dos valores instantâneos, tá? Antes de passar para o valor instantâneo, vamos fazer uma análise dimensional aqui. Então, deslocamento angular, né? Se a posição angular é em radianos, o deslocamento também vai ser em radianos. Então, aqui eu tenho rad dividido por unidade de tempo, que no sistema internacional é segundo. Então, a unidade no sistema internacional de velocidade angular é radianos por segundo, certo? Agora, se eu quero o valor instantâneo, vamos ver se vocês lembram lá das aulas de Física 1. Lá em Física 1, a gente falou sobre a velocidade linear média e a velocidade linear instantânea. E eu falei para vocês que a velocidade instantânea, como vem, né, de instante, esse nosso ΔT aqui para o instante, ele vai ser muito menor do que zero. Vai ser um número bem pequenininho, um instante, algo momentâneo, certo? Quando eu divido um número por um número muito pequeno, né, um número muito pequeno, essa divisão tende a me fornecer um número muito grande, um valor limite aí, um limite tendendo quase que ao infinito. Então, por esse motivo que para os valores instantâneos, a gente usa a definição lá que a gente aprende em cálculo de limites. Então, o valor instantâneo da velocidade angular vai ser o limite da velocidade angular média, né? Porque essa expressão aqui é o nosso ômega médio. Então, ele vai ser o limite quando esse ΔT tende a zero. E essa expressão, da forma como ela está, nós também aprendemos lá em cálculo, que é a própria definição de derivada. Então, aqui nós ainda continuamos dizendo que a velocidade angular instantânea vai ser a derivada da posição angular em relação ao tempo. Aí vem aquela premissa que eu falei para vocês. Se a gente conhece essa expressão aqui, a gente consegue falar tudo sobre esse movimento de rotação. Por quê? Deriva uma vez, eu encontro a expressão da velocidade. Encontrando a expressão da velocidade, substituindo pelo tempo, eu consigo determinar qualquer velocidade para qualquer instante de tempo, certo? Então, se conhecemos o θ em função do tempo, podemos calcular a velocidade angular por derivação. Então, recapitulando, velocidade angular é a derivada da posição angular em relação ao tempo. Em termos de unidades, a gente continua tendo radiano por segundo. Tranquilo, pessoal? Lembraram aí dos conceitos de Física 1? Alguma dúvida até aqui? Ótimo. Pois bem, então, não deve ser mistério para vocês se eu pegar essa expressão, o ômega, né? Isso aqui vai dar um ômega em função do tempo. Se eu derivar mais uma vez, o que que eu vou ter? Alguém me diz aí que não é mistério? Exatamente, a aceleração. Então, tenho a posição, derivo uma vez, encontro a velocidade angular, derivo mais uma vez, encontro a aceleração angular, tá? Claro, eu também posso ter os valores médios dessa aceleração angular, que vai ser variação de velocidade pela variação do tempo, né? Recapitulando, toda vez que eu tenho um intervalo de tempo, me remete a valores médios. Toda vez que eu tenho um instante de tempo, me remete a valores instantâneos. Então, a aceleração angular média, que nós vamos utilizar a letra grega ômega,
tá? É um Azinho mais estilizado também. Eu falei ômega, não, é alfa, tá, pessoal? Letra grega alfa, para determinar o valor da aceleração angular. E a unidade, eu vou ter aqui, fazer uma análise dimensional de velocidade angular, que é radiano por segundo, dividido por segundo. Então, aqui faço as multiplicações, né? Então, vai me dar radiano por segundo ao quadrado. Essa é a unidade no Sistema Internacional de Aceleração Angular. Beleza? E se eu conheço o ômega em função do tempo, a expressão da velocidade em função do tempo, derivo mais uma vez e encontro a aceleração. Então, da mesma forma, a aceleração instantânea é o limite da velocidade angular média quando o tempo tende a zero, própria definição de derivada, a aceleração derivada da velocidade em relação ao tempo, certo? Acredito que eu tenha um exercício aqui. É claro, né, pessoal? A gente tem que ir evoluindo nos nossos exercícios também. Lá em Física 1, eu geralmente dava a equação da posição para vocês encontrarem a velocidade e a aceleração derivando. Aqui eu trouxe diferente para vocês. Vai começar a minha sinfonia de cachorros aí dos vizinhos. Eu trouxe a aceleração para vocês, tá? E agora, o que eu devo fazer se eu tenho a aceleração e eu quero a velocidade e se eu quero a velocidade e eu quero o deslocamento? O que eu faço? Tinha furadeira na aula de cálculo? É assim, pessoal. Ó, pararam. Mas eu acho que é horário perto das 11 e perto das 5h30, 6 horas, eles fazem essa choradeira. Ô, prof, Ah, tem que dar graças a Deus que eles fazem essa hora. Aqui do lado de casa, 11 horas da noite. ai, não dá. Não, mas eles começam assim, au, au. E não para. Ai, que tristeza. É horrível. Mas... Bom, pararam. Vamos lá, pessoal. Eu fiz uma pergunta para vocês. Antes eu tinha a posição, derivava uma vez, encontrava a velocidade, derivava mais uma vez, encontrava a aceleração. Aqui eu dei o contrário. Neste exemplo, eu tenho a aceleração. Eu disse ali que um peão gira com aceleração angular dado pela expressão. Então, o alfa é igual a 5t ao cubo menos 4t. Como é que eu faço para agora chegar na velocidade e na posição? Alguém sabe? O Gustavo e o João a Lisandra também, já mataram a charada. Agora a gente vai ter que integrar, né? Aquilo que eu falei. A gente tem que evoluir nos nossos conceitos. Todo mundo aqui sabe integrar? Aprendeu aí a resolver integração? Ótimo. Minha paixão é. Tá bom, Jenny? Não, a gente usa esses conceitos, tá, João? Não se preocupe, que ainda vai continuar com vocês por um bom período ainda, integração e derivação. Pois bem, então resolva essa integração aí para mim, por gentileza. Aí uns 10 minutinhos para vocês fazerem essa integral, tá? Então, aqui, vou ler o exercício primeiro com vocês. Então, esse peão, né, um peão está girando com a aceleração angular dado por essa expressão. Nós já sabemos aqui que não é uma aceleração constante, porque depende do tempo, né? Então, 5t ao cubo menos 4t. Só para... não, sim, pode deixar. Eu faço a resolução com vocês.
Só para em termos de unidades, tempo está em segundos e alfa está em radianos por segundo ao quadrado. E ainda tem uma informação aqui para facilitar o encontro das expressões. Diz que em t igual a zero, a velocidade angular do peão é 5 radianos por segundo e uma reta de referência traçada está na posição 2 radianos. Obtenha uma expressão para a velocidade angular, o ômega em função do tempo, e para a posição angular do peão, o θ em função do tempo. Então, vamos lá. 10 minutinhos aí para vocês fazerem este exercício. Deixa eu ver se tá... Eu acho que esse slide tá no Blackboard, só não tenho certeza agora se tem o exercício. Tô olhando aqui agora, pessoal. Deixa eu ver. Será que não tem o exercício? Não, não tem, pessoal, não tem o exercício. Vocês vão ter que copiar isso daí. Mas depois eu coloco lá para vocês, tá, pessoal? Eu subo. Vou fazer isso agora. Enquanto vocês resolvem, eu vou trocar, tá?
E aí, pessoal? Resolveram? Então, eu vou corrigir aqui com vocês. 2 minutinhos, Bruna? Beleza. Esse tempo para vocês resolverem o exercício foi estratégico, porque acabou de passar. Ó, ainda tá aqui nas ruas. Um caminhão fazendo propaganda, acho que do Forte Atacadista. Ó, tá escutando? Mas antes ele passou bem aqui do lado, gritando as ofertas. Beleza, então vamos lá. Temos aqui a expressão da aceleração em função do tempo. É o alfa aqui em função do tempo. Logo, se eu faço a integral, né, como é a operação inversa da derivada, a gente vai encontrar as nossas outras expressões, né, da velocidade angular e da posição angular. Mas de onde que sai isso, né? Ah, é simplesmente integrar, né? Não, se a gente for observar, deixa eu ver se fica melhor assim. Eu tenho que a aceleração alfa vai ser igual à derivada de um ômega em relação ao tempo. Um d ômega dt. Acho que mais grosso assim fica melhor, né, pessoal? Um d ômega dt. Então, como é que eu faço isso daqui? Ó, eu posso passar esse para cá multiplicando e vai... Vou fazer a chamada, Jenny, não se preocupe. Eu esqueci que horas que a gente tinha marcado mesmo para fazer a chamada. 10h30? Eita, olha só, já esqueci. Eu tenho que colocar um aviso aqui, poderia ter feito enquanto vocês estavam resolvendo o exercício. Mas já faço a chamada, tá? Ou se alguém precisar sair, me deixa aí nos comentários que daí eu dou a presença, tá? Então, aqui vai ficar fazendo essa multiplicação, derivada de velocidade é igual a alfa vezes 1 dt. Se eu quero resolver isso daqui, basta integrar em ambos os lados. Então, por isso que a gente fala, se eu integro, eu vou ter, né? Integral de dw vai ser, na dw, d ômega, né? É o próprio ômega. Então, o ômega é igual à integral de alfa dt. Então, eu tenho que integrar aqui a expressão de alfa, que é 5t ao cubo menos 4t, e essa integral é em relação ao tempo, certo? Então, é esta a expressão que eu tenho que resolver. Eu vou colocar aqui em cima, então. Então, esse ômega igual a essa integral. Lembrando que a integral é a operação inversa da derivada. E a gente usa aqui os nossos... Lá em Física 1, eu passei o que a gente ia usar, né? Então, aqui a nossa integral, o nosso macetezinho aqui, integral de A elevado a N... Peraí. Deixa eu apagar aqui que é... A vezes U na N deu. Isso daqui vai ser igual a A que multiplica U na N mais 1 sobre N mais 1
como a integral não é definida, a gente tem o valor constante ali, tá? Então, essa é a nossa regrinha para resolver as nossas integrais. Então, seguindo a nossa regra, a gente vai ter uma igualdade aqui. 5t ao cubo dt. Então, o meu a é 5, o meu u é o t, então 5t na 3 mais 1, que é 4, sobre 4. Menos 4t na 1 mais 1, que é 2, sobre 2. Como eu não tenho os meus limites de integração, mais a constante. Beleza? Como é que eu vou determinar esse valor de constante aqui? O problema está dizendo que no instante zero, a velocidade angular do peão é 5 radianos por segundo. Então, esse meu ômega aqui vai ser igual a zero quando t é igual, perdão, vai ser igual a 5 quando t for igual a zero. Só vou reescrever a minha equação aqui fazendo as simplificações. Então, ficou 5 quartos de t na quarta menos 4 sobre 2 dá 2t ao quadrado mais c. Então, substituindo, 5 igual 5 quartos vezes 0 na quarta menos 2 vezes 0 ao quadrado mais c. A gente tem que esse c ele vai ser igual a 5. A constante é igual a 5. Desta forma, a velocidade angular em função do tempo vai ser 5 quartos de t na quarta menos 2t ao quadrado mais 5. Essa é a expressão. Deixa eu só apagar aqui esse 4 que ficou estranho. Ok? Fechou aí com o resultado de vocês? Então, essa é a nossa resposta. Ótimo. Agora, se eu quero a posição, vou usar o mesmo princípio, né? A minha posição aqui, melhor dizendo, eu sei que a velocidade angular é a derivada da posição em relação ao tempo. Então, né, um dθ vai ser um ômega vezes um dt. E se eu quero o próprio θ, eu integro em ambos os lados. Logo, esse θ vai ser a integral de ômega dt. Beleza? Então, agora a gente, para encontrar o θ, vai integrar essa expressão aqui que a gente acabou de calcular. 5 quartos de t na quarta, menos 2t ao quadrado, mais 5. E essa integral é em relação ao tempo. Pessoal, alguém aqui sente muita dificuldade em resolver as integrações ou perdeu algum passo ou não está entendendo o que nós estamos fazendo? É importante que vocês relatem isso, que daí... Beleza, tá tranquilo? Tá ótimo. Beleza, Eduardo. Qualquer coisa, grita. Então, vamos lá. Vou usar essa mesma fórmula aqui. Então, 5 quartos, eu tenho, meu A é 5 quartos, que multiplica T na 4 mais 1, que é 5, sobre 5. Menos 2, que multiplica T na 2 mais 1, que é 3, sobre 3. Mais, aqui, pessoal, como o 5 não está multiplicando t, vamos lembrar, né, que ele não está multiplicando só porque eu não quero colocar, porque eu posso escrever isso aqui como sendo 5t na zero, né? Porque todo número elevado a zero é 1, qualquer valor elevado a zero é 1, então t na zero é 1, 1 vezes 5, 5. Então, vai ficar t, 5t na 0 mais 1, que é 1, sobre 1. Mas
o nosso valor constante, que eu vou chamar de C' aqui para não confundir com o C que nós já calculamos no slide anterior. No slide anterior não, na letra A aqui, né? Então, vou simplificar, vou fazer os ajustes. 5, cancelo esse com esse, sobrou 1/4 de T na quinta, ou até melhor aqui, T na quinta sobre 4, T na quinta sobre 4, menos 2/3 de T ao cubo, mais 5T, mais o C'. O problema ali nos trouxe que em T igual a 0, a posição angular é de 2 radianos. Então, eu vou substituir aqui. O θ é 2 quando T é igual a 0. Então, 0 na quinta sobre 4, menos 2/3 vezes 0 ao cubo, mais 5 vezes 0, mais o C'. Então, esse meu C' é igual a 2. Por fim, podemos finalizar o exercício dizendo que a equação ali do θ vai ser T na quinta sobre 4, menos 2/3 de T ao cubo, mais 5T, mais 2. E a partir de agora, com essas expressões aqui, a gente consegue calcular qualquer outra informação que é solicitada. Por exemplo, qual que é a velocidade angular no instante 3 segundos? Ou qual que é a posição angular no instante 3 segundos? A gente consegue falar tudo sobre aquele corpo rígido que está nesse movimento de rotação. Ok, meu povo? Dúvidas aqui? Vou abrir rapidinho aqui a nossa chamada, tá? Intranet, diário online. Vou fazer primeiro da turma 1, depois eu faço da turma 2, tá? Física 2, matutino, turma 1. Já estamos na nossa segunda semana de aula, dia 4 de março. Deixa eu puxar aqui. Eu vejo os comentários de vocês também. Aquele esquema, tá? Vou chamando, vocês vão colocando o ok aí na... Não precisa dizer nome e idade, tá, João? Só o nome. Turma 2, então. Turma 2 não, turma 1. Tô ficando louca já. Adriane, Ana Carla, Ana Paula, Andressa. Ana Paula não está. Bruna, estava ali. O Gabriel Arturo, eu também já vi ele hoje. O Gabriel Boden-Miller. Gabriela. Ian. Jaqueline. Gabriela também não. A Gabriela tá ali. O Ian, a Jaqueline, o João Paulo, o João Roberto e o João Vitor. Beleza. Jaqueline tá? Não vi. Não encontrei. Agora, Júlia, Laura e Leonardo. Ótimo. Luan, Luciana e Luísa. Matheus, Paulo e Tiago. A Luísa que eu chamei foi a Luísa Volpato. Acho que é a Luísa Laminha
da turma 2, né? Matheus, Paulo e Thiago, ok. Vinícius Formonte, Vinícius Rodrigues e Vinícius Tonello. Chopin Tonello. Só um dos Vinícius presente? Rodrigues e o Formonte não. E desta turma, o Vitor. Quem que chamou? Vitor tá ali? Beleza. Ótimo. Então, pessoal, recapitulando, não responderam chamada aqui nessa turma. Ana Paula Vargas, Gabriel Arturo Save, Jaqueline de Oliveira, Lebutin, Vinícius Formonte e Vinícius Rodrigues Coelho. Então, salvando e vamos para a turma 2. Vamos lá que sempre demora. Vou selecionar turma. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, né? Calma que eu tô pegando o jeito. Frequência, turma 2, então. Também, dia 4. Vamos lá. Amanda, Bárbara e Beatriz. Brenda, Carolina e Jane. Ok. Eduardo, Esmeralda e Gabriel da Silva. Gabriel da Silva, não. Gabriela, Martins, Guilherme e Gustavo. Ok. Gustavo Ortman da Costa, Henrique e João Pedro. João Vitor, Lisandra e Lucas. Luísa Gabriela, Luísa Lamin e Maria Gabriela. Ok. Nicole, Pedro, Vitória e Vitor Cordeiro. Perfeito. Então, dessa turma, só o Gabriel Fernando Repa da Silva não está? Alguém não foi chamado, pessoal? Alguém que não está na chamada? Não? Perfeito, então. Beleza. Chamada feita. Seguimos aqui. Vou voltar ao meu compartilhamento do arquivo. Deixa eu abrir. Que slide que eu falei que a gente tinha aqui? 13? 14? 13? E a gente está no 9, 10. Então falta pouquinho, tá acabando. Então, o exercício anterior, esse aqui que a gente acabou de resolver, pessoal, eu também coloco ele estrategicamente para que a gente observe o seguinte. Neste caso aqui, a aceleração não é constante, ela depende do tempo. Por exemplo, para o instante 0, a aceleração é igual a 0. Para o instante 1, né? Se eu substituo o tempo de segundo, vai ficar 1 radiano por segundo ao quadrado. Se eu substituir aqui para 2, aí já vai ficar mais difícil. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 5, menos 4 vezes 2 dá 32, né? Isso? 32 radianos por segundo ao quadrado. Então, para cada instante de tempo, eu tenho um valor da aceleração. Mas a maioria dos movimentos, assim como lá em Física 1,
aconteciam com um valor de aceleração constante, aqui no movimento de rotação, eu também vou ter um movimento que acontece com aceleração angular constante, beleza? Então, Gustavo Henrique presente. Beleza, depois eu anoto aqui para colocar lá a tua presença, tá? No movimento de rotação, eu também tenho esses casos. E aí, pessoal, lá em quem fez Física 1 comigo, sabe que a gente faz a nossa dedução dessas equações aqui de algumas observações, né? A gente tem um conjunto de 5 equações que são utilizadas apenas quando a aceleração ela é constante. Tá? Então, a gente faz a dedução dessas equações. Aqui está o quadrinho da equação linear. E eu apresento essas equações chamando a atenção que nós sempre temos uma variável ausente. Por exemplo, a minha equação mais simples lá do movimento de translação, ou seja, do movimento linear, é essa primeira equação aqui. V, velocidade final, é igual à velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. E a variável ausente daquelas 5 variáveis que nós temos é o deslocamento, x menos x0. Tá? Então, sempre vai ser assim. Eu tenho a minha equação para o caso de aceleração constante e a variável ausente. Da mesma forma, nós vamos utilizar aqui, pessoal, em Física 2. Então, eu vou ter as minhas equações angulares, a equação angular com as variáveis angulares, e dentre delas, né, a gente vai ter as variáveis ausentes. Vamos só recapitular, pessoal, quais são as variáveis que eu tenho, né? São 5 que a gente vai trabalhar aqui. Velocidade angular final, velocidade angular inicial, deslocamento angular, que aqui está θ menos θ0, ou eu poderia colocar simplesmente Δθ, tempo e aceleração angular, tá? As equações correspondentes. Notem, pessoal, vamos fazer a comparação aqui com a equação linear. São as mesmas equações, porque elas saem das mesmas observações, tá? Então, aonde tem velocidade v, eu vou trocar por velocidade angular ômega. Aonde tem velocidade inicial v0, eu vou trocar por velocidade angular inicial ômega 0. Onde eu tenho a aceleração A, eu vou trocar por aceleração alfa, e o tempo, como é uma variável igual tanto para o movimento linear quanto o angular, ele continua sendo o tempo t, certo? Então, para cada uma das equações que nós já vimos, que nós já implementamos lá em Física 1, a gente vai ter a nossa equivalente aqui em Física 2. Tá? Eu acredito que não tem necessidade de eu fazer a dedução novamente dessas equações para vocês, porque nós já sabemos da onde que elas vêm, né? Até porque se a aceleração é angular, se a aceleração angular é constante, a minha velocidade ela aumenta a uma taxa constante, então ela tem uma reta crescente ou decrescente, de acordo com o sinal da aceleração, né? E aí a gente consegue obter todas as outras informações aqui das outras equações, certo? Então, como é que vão ficar essas equações? Outra coisa que eu devo responder: precisam decorar essas equações, pessoal? Não. Isso aqui é material de consulta para vocês. Eu só espero que vocês saibam utilizar essas equações. Não precisa decorar nada disso, mas sim frisar na aplicação das equações. Então, a minha primeira, ômega igual a ômega 0 mais alfa t, a variável ausente é o deslocamento. A segunda, deslocamento angular é igual a ômega 0 vezes o tempo, mais ou menos
mais ou menos não, mais 1/2 de alfa vezes t ao quadrado. A terceira é a equação ajustada aqui de Torricelli. Então, é a variável ausente tempo, né? Quando a gente não tem tempo, usa Torricelli, aquele macetezinho que a gente aprende no ensino médio. Velocidade angular final igual a velocidade angular inicial, mais 2 vezes a aceleração angular vezes o deslocamento angular. Se eu tenho variável ausente a aceleração angular, eu vou utilizar deslocamento deslocamento igual a 1/2 de ω0 mais ômega vezes o tempo. E afinal, aqui, a última equação, que traz como variável ausente velocidade inicial, nós teremos, então, deslocamento igual a velocidade final vezes o tempo menos 1/2 do alfa vezes o tempo ao quadrado. Certo? Esse conjunto aqui de 5 equações, cada uma com as variáveis ausentes. Esse próximo slide traz um exercício e eu já vou resolver com vocês para relembrar como é que nós utilizamos essa questão aí da variável ausente, como é que a gente utiliza, né, essa nossa tabelinha. Então, eu vou fazer o seguinte, deixa eu só colocar aqui para vocês um arquivo novo. E vou salvar também aqui a tabelinha. Só um instantinho. Já compartilho com vocês. Aqui. E compartilhar aplicativo, janela, este aqui. Beleza? Então, vamos lá. Esse exercício, pessoal, deixa eu ver se eu estou visualizando já, né? Esse exercício aqui diz o seguinte. Você está operando um rotor, que é aquele brinquedo do parque, aquela xícara maluca, sabe? Um cilindro giratório. E percebe que um ocupante está ficando tonto e reduz a velocidade angular do cilindro de 3,40 radianos por segundo para 2 radianos por segundo. E essa redução demora 20 revoluções, demora 20 voltas para acontecer, tá? No entanto, acontece com a aceleração angular constante. A pergunta é: qual é a aceleração angular constante durante essa redução de velocidade? E ainda em quanto tempo ocorre essa redução de velocidade? Então, esse exercício é justamente para que vocês relembrem como é que nós utilizamos esta tabela aqui, junto com a variável ausente. Primeiro de tudo, vou pegar as minhas informações. Então, vai ter uma redução de velocidade de 3,4 para 2 radianos por segundo. Então, a velocidade inicial, ω0, 3,40 rádio por segundo. E a velocidade final vai ser igual a 2,0, também na mesma unidade, radianos por segundo. E essa redução acontece em 20 revoluções. Essas 20 revoluções vai ser todo o deslocamento angular que esse brinquedo sofreu. Então, vai ser o meu delta-teta de 20 revoluções. Aqui, pessoal, a gente já observa o seguinte: minhas velocidades está em radiano por segundo e o deslocamento em revoluções. Aqui eu já observo que tem que fazer a conversão, tá? Já vou fazer isso. Aí, vamos ver se vocês lembram lá de física 1, conversão em cadeia. 20 revoluções, eu preciso transformar em radianos. A nossa relação é uma revolução
é igual a 2π radianos. E daí, vou fazer uma conversão em cadeia aqui só para vocês relembrarem, né? Quero cancelar a revolução, vem embaixo. Uma revolução, 2π radianos. Se eu faço essa multiplicação aqui, cancelo revolução com revolução. E na multiplicação, eu tenho 20 vezes 2π. Vou colocar aqui 40π radianos. Então, esta foi o deslocamento angular durante essa redução de velocidade. 40π radianos. Posso multiplicar o π? Pode. Tá? O π aqui, quando está em radianos, é igual a 3,14. Tá? Quando está em graus, o π é igual a 180. Pois bem, quais são as outras informações que eu tenho? Não tenho mais nenhuma informação, né? 3,4, 2 radianos, 20 revoluções. E a pergunta é, qual a aceleração angular constante? Então, eu estou me perguntando como é que eu calculo esse alfa. O Gustavo está dizendo que está com problema. Gustavo, sem problema, tá? Pode sair, eu já fiz a chamada. E só depois pega o final da aula na gravação, tá? Beleza? Bom, pessoal, quando que eu vou... como é que eu vou usar a minha tabelinha aqui? Vamos lá. Das 5 equações, não, das 5 variáveis, o problema me forneceu velocidade inicial, velocidade final, deslocamento, né? E eu quero calcular a aceleração. Qual foi a variável que eu não falei? A variável do tempo. Então, o Gustavo já está dizendo ali que usa a terceira forma. Exatamente, a gente não tem o tempo ainda. Então, vou colocar então que essa daqui é a letra A e aqui seria a letra B. Então, na letra A equação que nós vamos utilizar é a equação de Torricelli ajustada. Ômega igual a ômega zero mais alfa vezes o tempo. Já que eu quero alfa, eu posso já ajustar a minha equação aqui, ó. Ômega zero passa para o outro lado subtraindo. E o tempo que está multiplicando passa dividindo. 2 alfa. Ah, é verdade. Não, pessoal. O prof viajou aqui, ó. Não temos tempo. Fala uma coisa, escreve outra. Ômega ao quadrado igual ômega zero ao quadrado mais 2 vezes o alfa vezes o delta teta. Agora a equação está certa. Beleza? Então, aqui, quero isolar o alfa, né? Falei para vocês que a gente tem que evoluir nos nossos... O que acontece na prova? A gente tem que evoluir os nossos exercícios, né? Então, aqui vou isolar o alfa. Vai ficar ômega ao quadrado. O ômega inicial que está somando passa subtraindo. E o 2 e o delta teta que estão multiplicando passam dividindo. Certo? Então, agora sim, vou substituir. Eu vou ter 2 ao quadrado menos 3,4 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2 vezes o 40π. Na hora de jogar na calculadora, coloquem aí o π 3,14, tá, pessoal? Vou fazer aqui com vocês. E vocês já devem ter percebido que essa aceleração ela vai ser constante, vai ser negativa, né? Porque a nossa velocidade inicial ela é maior que a velocidade final, então ela vai acabar se tornando negativa a nossa resposta. Então, dividido por 80π, isso aqui vai me fornecer um valor de menos 0,030, fazendo
radianos por segundo ao quadrado. Aí vocês me perguntam, pode ter aceleração negativa? Pode, né, pessoal? Porque aqui, esse negativo está indicando que há uma redução da velocidade. Beleza? Então, esse alfa menos 0,030 radianos por segundo ao quadrado, que é a unidade no SI. Letra B. Agora sim, em quanto tempo ocorre a redução de velocidade? Notem que agora eu tenho todas as informações. Eu tenho ômega zero, ômega, delta teta, a aceleração e quero calcular o tempo. Na verdade, eu posso escolher a primeira, a segunda, a quarta ou a quinta. Só não posso escolher aquela que tem variável ausente o tempo, porque aí ele não vai estar aqui na equação para eu poder calcular. Posso escolher qualquer uma dessas quatro, no entanto, né, vou ser mais esperta, vou escolher a mais simples. Ômega igual a ômega zero mais alfa vezes o tempo. Tá? Então, é a primeira, que é a mais tranquila, né? Não precisa levar nada ao quadrado, não precisa dividir por 2, nem nada. Então, se eu quero calcular o tempo, nós vamos ter, vou isolar o tempo, né? Ômega menos ômega zero dividido por alfa. Substituindo, vamos ter 2 menos 3,4 dividido pelo alfa. Agora eu tenho que carregar o sinal negativo, 0,030. Não tem problema a aceleração estar negativa, porque o que vai acontecer? 2 menos 3,4 vai dar 1,4, né? Negativo. Então, menos 1,4 dividido por 0,030 vai me dar um tempo, menos com menos dá mais, positivo, 46,7 segundos. Então, aqui, menos 1,4 dividido por menos 0,030, menos com menos dá mais. Aí, tudo certo, porque tempo é uma grandeza escalar, né? A gente tem apenas valores positivos para o tempo. Então, notem, pessoal, o que isso quer dizer? Com essa taxa de desaceleração, o brinquedo demorou, né, para passar de 3,4 radianos por segundo para 2 radianos por segundo, 46,7 segundos. Ou seja, quase um minuto, a pessoa que estava passando mal ali quase morreu, né? Mas, claro, como é um brinquedo num parque, a desaceleração também tem que acontecer de forma, não de forma bruta, né? Então, por esse motivo, o nosso tempo ele é plausível. Beleza? Relembrar como é que a gente usa essa tabelinha aqui com a variável ausente? Sim? Ótimo. Então, para a gente finalizar a aula, eu vou colocar aqui um outro exercício que estava na sequência, o nosso slide de número 13. Vou deixar aqui uns 5 minutinhos para vocês fazerem. Vou parar esse compartilhamento, vamos compartilhar ele novamente. Cadê o slide 13? Este aqui. Bom, então só para a gente finalizar a nossa aula de hoje, 5 minutinhos para vocês resolverem, e daí eu volto para fazer a correção. Pode ser? Beleza. Vou abrir a lista para conferir, tá, Jenny? Já vejo quais que vocês conseguem.
Deu tempo, pessoal, de vocês resolverem? Ainda não? Então, mais uns 2 minutinhos. Eu não lembro qual que é o resultado aqui. Mas alguém está encontrando um número muito grande? Ali tem que transformar, né? Tem 5 revoluções. Bom, vou fazendo aqui, tá, pessoal? Vou fazer aqui. Uma pedra de amolar gira com aceleração angular constante de 0,35 radianos por segundo ao quadrado. No instante t igual a zero, ela tem uma velocidade angular, ω0, de menos 4,6 radianos. E uma reta de referência traçada está na posição horizontal aqui, zero. Em que instante, depois ali do t igual a zero, a reta de referência ela vai estar na posição angular 5 revoluções? Ou seja, eu estou perguntando... Beleza, Pedro, sem problemas. Eu estou perguntando aqui, quanto tempo, né, ela vai demorar para fazer essas 5 voltas, essas 5 revoluções. Então, vou anotar aqui os nossos dados. Eu tenho o alfa, 0,35 radianos por segundo ao quadrado. Eu tenho a velocidade inicial, que é menos 4,6 radianos por segundo. E o delta θ aqui vai ser 5 revoluções, 5 rev. Lembrando que uma revolução é igual a 2π radianos. Se eu fizer a minha conversão aqui, né, vou multiplicar por 2π radianos, que é uma revolução. Cancelo, cancelo. Esse meu delta θ vai dar 10π radianos. Tá? Então, vamos lá. O que eu quero calcular é o tempo. Então, eu tenho aceleração, velocidade inicial, deslocamento e quero calcular o tempo. Variável ausente aqui é o ômega, velocidade inicial. Se eu tenho como variável ausente a velocidade inicial, perdão, a velocidade final, deixa eu ver se eu... não estou com aberto para poder colar aqui para vocês, senão a gente colava a tabelinha. Mas a equação que nós vamos utilizar é essa. Delta θ igual ω0 vezes o tempo, mais 1/2 de alfa vezes o tempo ao quadrado. Ok? Aí, pessoal, vocês já devem estar observando o seguinte. Se eu tenho que o meu deslocamento aqui é 10π, a velocidade inicial menos 4,6 é t, mais 1/2 vezes 0,35 vezes t ao quadrado.
Vocês já devem estar observando que aqui vai ficar uma equação de segundo grau, né? Eu tenho que resolver por Bhaskara. Só vou reagrupar esses meus termos aqui. Então, eu tenho 0,35 dividido por 2 dá 0,175 t ao quadrado, menos 4,6t. E o 10π que está positivo vai passar para o outro lado negativo. Isso aqui igual a zero. Logo, esta equação aqui de Bhaskara, meu A, meu B e o meu C. Aí vocês perguntam, quando é que eu vou usar Bhaskara na vida, prof? Lá na aula de física. Então, vamos lá. Alguém resolveu essa Bhaskara? Menos B, menos 4,6, mais ou menos, raiz quadrada de delta. Quem que é o delta? B quadrado, menos 4,6 ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C. Menos 10, deixa eu ver um pouquinho para o lado. Vamos conferindo aí, ver se está tudo certo, tá, pessoal? Dividido, todo mundo dividido por 2 vezes A. Eu vou ter um T' e um T duas linhas. Menos com menos dá mais, então 4,6 mais. Vou resolver aqui o delta, tá, pessoal? 4,6 ao quadrado. Ali menos com menos vai dar mais, então vai ficar 4 vezes 0,175 vezes 10π dá 43,15. Tira a raiz, 6,56. Sem problema, pessoal. Já 11h33, né? Tô apurando aqui para finalizar. 6,6, vou arredondar aqui, tá, pessoal? Dividido por 0,35 e o T duas linhas vai ficar 4,6 menos 6,6 dividido por 0,35. Aqui a gente já sabe que vai dar um tempo negativo, então para a gente essa raiz da equação não vai ser válida, tá? Vamos pegar o outro, 4,6 mais 6,6 dividido por 0,35. Então, deu um tempo de 32 segundos. Então, a pergunta era, vou voltar aqui, em que instante, após t igual a zero, a reta de referência ela vai ter dado ali 5 revoluções, né? 5 voltas. Então, a gente está vendo aqui, fazendo ali os arredondamentos, que o tempo foi de 32 segundos. Então, levou 32 segundos para termos ali as 5 voltas. Certo, pessoal? O que tu fez de errado, Bruna? Será que foi aqui no Bhaskara ou você não chegou a resolver a equação de segundo grau? Fui perto? Não, é porque aqui eu fiz um arredondamento, né? Eu arredondei esse número aqui, ó. Por isso que... por isso. Conversão 25 radianos. Aqui multiplicando vai dar 31,4 radianos, né? Então, por esse motivo. Certo, meu povo? O que nós temos aqui de orientações ali para o restante da semana? Então, a gente já vai finalizar, já são 11h35. Engraçado, pessoal, vou compartilhar de forma diferente aqui o meu vídeo, porque não tá rolando. Tá ficando pixelado.
Aqui, agora sim. Isso. Ali na lista de exercício, eu acredito que até os 5 vocês conseguem resolver, tá? O que eu vou solicitar que vocês façam aí essa semana? Na pastinha da semana 2, tem uma videoaula também falando sobre variáveis angulares e lineares. Gostaria que vocês já assistissem aquela videoaula para que na próxima semana a gente fale, né, sobre esses conteúdos e a gente já consiga resolver os demais exercícios. Caso vocês queiram evoluir na lista de exercício, assistindo a videoaula ali da semana 2 de variáveis angulares e lineares, vocês conseguem ir aí até o 10, eu acho, sem problema nenhum, tá? Mas se não, vamos com calma, vocês não precisam se adiantar aqui nos conteúdos, e porque a gente vai discutindo ao longo da semana, tá? Então, semana que vem o nosso encontro ainda é aqui no Blackboard. Vai continuar sendo em todas as semanas, né? Mas a gente não vai ter aula de laboratório ainda semana que vem. Nós voltamos, né, a nos encontrar às 9h55 e depois, aí na outra semana, a gente tem a aula de laboratório, tá certo? No mais, pessoal, se não tiver nenhuma dúvida, eu finalizo a aula aqui. Eu sei que alguns de vocês têm aula logo em seguida. Desejo uma ótima quinta-feira, uma ótima sexta, bom final de semana. Muito obrigada pela audiência e até mais, tá bom? Beijão, tchau, tchau.